Há uma pergunta que ressoa neste tempo e que tem dividido corações, famílias e igrejas. Uma pergunta que, à primeira vista, parece simples, mas que carrega consigo camadas profundas de identidade espiritual, tradição religiosa e sinceridade diante de Deus. A pergunta é esta: o Natal é pagão? E logo atrás dela vem outra ainda mais perturbadora. Estamos pecando ao celebrá-lo? Deixe-me ser direto com você. Esta não é uma questão sobre datas no calendário. Não é uma discussão acadêmica sobre origens históricas ou tradições ancestrais. O que está em jogo aqui é algo muito mais profundo e perigoso. É a condição do seu coração diante de Deus. É a pureza da sua adoração. É a integridade da sua fé. E enquanto muitos se concentram em árvores, guirlandas e presentes, há pecados terríveis acontecendo nesta temporada que ninguém percebe. Pecados silenciosos, pecados disfarçados de religiosidade, pecados que destroem famílias e afastam corações de Cristo. O primeiro e mais terrível desses pecados é o pecado do julgamento arrogante. Está escrito em Romanos 14, 4, 5. Quem é você para julgar o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois poderoso é o Senhor para sustentá-lo. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Você entende o que Paulo está dizendo aqui? Ele está confrontando diretamente aqueles que transformam suas convicções pessoais em regras universais. Aqueles que, com o dedo em riste, condenam seus irmãos por celebrarem ou não celebrarem determinadas datas. Este é o primeiro pecado terrível, a arrogância espiritual disfarçada de zelo pela verdade. Quantas famílias foram despedaçadas nesta época porque alguém decidiu que sua interpretação sobre o Natal era a única correta? Quantos irmãos deixaram de se falar porque um chamou o outro de idólatra por ter uma árvore em casa? Quantos corações foram feridos por palavras duras, julgamentos precipitados, condenações sem misericórdia, e tudo isso em nome de Deus? Escute bem. Quando você condena seu irmão por celebrar o nascimento de Cristo, mesmo que em uma data historicamente imprecisa, você não está defendendo a verdade. Você está praticando o mesmo pecado dos fariseus que Jesus confrontou duramente. Eles também eram especialistas em transformar fé em fardo, graça em prisão, liberdade em escravidão. Jesus disse em Mateus 23, 4: atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem com um dedo. Há pessoas que passam o ano inteiro vivendo em indiferença espiritual, mas quando chega dezembro, tornam-se repentinamente especialistas em pureza doutrinária. Condenam os que celebram o Natal. Compartilham textos inflamados nas redes sociais, dividem comunidades, criam debates acalorados. E todo esse zelo, toda essa paixão, toda essa indignação, onde estava durante o resto do ano? Onde estava esse fervor quando o Evangelho precisava ser pregado? Onde estava essa convicção quando o necessitado bateu à porta? Este é o pecado da hipocrisia religiosa. O pecado de quem filtra mosquitos e engole camelos. O pecado de quem se preocupa tanto com a casca que esquece completamente o fruto. Você pode estar absolutamente correto em sua análise histórica sobre as origens pagãs de certas tradições natalinas. Você pode ter razão ao apontar que 25 de dezembro era uma festividade romana. Você pode estar certo sobre a árvore, sobre Papai Noel, sobre tudo isso. Mas se essa correção não vem acompanhada de amor, se essa verdade não é temperada com graça, se esse conhecimento não é equilibrado com misericórdia, você perdeu completamente o ponto central do Evangelho. Paulo nos adverte em 1 Coríntios 8:1. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica.
Quantas pessoas têm usado seu conhecimento sobre as origens do Natal não para edificar, mas para destruir? Não para aproximar as pessoas de Cristo, mas para afastá-las umas das outras? Não para promover unidade, mas para semear divisão? O segundo pecado terrível é o pecado do consumismo idólatra. E este, meu amigo, este sim deveria nos preocupar profundamente. Porque enquanto discutimos se devemos ou não ter uma árvore em casa, há milhões de pessoas que transformaram o Natal em um culto ao materialismo. Transformaram o nascimento do Salvador em uma corrida desenfreada por presentes, dívidas, ostentação e vaidade. Jesus disse em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mas o que vemos nesta época? Famílias inteiras se endividando para comprar presentes que ninguém precisa. Pais trabalhando horas extras, não para prover o necessário, mas para sustentar a ilusão de abundância. Crianças sendo ensinadas que amor se mede pelo tamanho da caixa embaixo da árvore. Igrejas vazias enquanto shoppings estão lotados. Este é o verdadeiro paganismo do Natal moderno. Não está na árvore decorada. Não está na data escolhida. Está no coração que se curvou diante do Deus do consumo. Está na mente que substituiu a adoração ao Cristo encarnado pela adoração às coisas materiais. Está na alma que trocou a simplicidade do Evangelho pela complexidade do mercado. Lembra de Maria e José naquela manjedoura? Lembra da simplicidade daquele momento? Um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura, pastores simples, nenhum luxo, nenhuma ostentação, apenas a glória de Deus se manifestando na mais absoluta humildade. E hoje transformamos aquele momento de simplicidade divina em um espetáculo de excesso humano. O profeta Isaías bradou em seu tempo: ai dos que ajuntam casa a casa e acrescentam campo a campo até que não haja mais lugar. Isaías 5:8. Ele estava falando de ganância, de acumulação, de um coração que nunca se satisfaz. E não é exatamente isso que vemos hoje? Pessoas que têm armários cheios, mas querem mais, casas repletas de coisas, mas ainda sentem vazio, presentes acumulados, mas corações empobrecidos. Você quer saber qual é o verdadeiro pecado do Natal? Não é celebrar em 25 de dezembro. É celebrar sem Cristo. É trocar presentes sem pensar no maior presente que Deus nos deu. É reunir a família sem adorar aquele que nos reconciliou. É cantar canções natalinas sem entender que estamos cantando sobre o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O terceiro pecado terrível que ninguém percebe é o pecado da religiosidade sem relacionamento. E este, meu irmão, este é talvez o mais sutil e perigoso de todos, porque ele se esconde atrás de uma máscara de piedade, de conhecimento bíblico, de correção doutrinária. Mas por baixo dessa máscara há um coração frio, distante, desconectado da verdadeira essência do Evangelho. Há pessoas que sabem todas as datas corretas, conhecem todas as origens históricas, podem debater por horas sobre sincretismo religioso e paganismo cristianizado. Mas quando você olha para a vida dessas pessoas, quando você observa seus relacionamentos, quando você examina seus frutos, o que você encontra? Encontra dureza. Encontra julgamento, encontra ausência de amor, encontra conhecimento sem transformação, informação sem aplicação, verdade sem graça. Jesus confrontou esse tipo de religiosidade de forma devastadora. Em Mateus 23, 27 e 28, ele disse: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Palavras duras?
Sim, mas necessárias. Porque há uma diferença abissal entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. Há uma distância imensa entre estudar a Bíblia e deixar que a Bíblia te transforme. Há um abismo entre defender doutrinas e viver o Evangelho. E no meio desse debate sobre o Natal, quantas pessoas estão tão preocupadas em estarem certas que esqueceram completamente de serem amorosas? Pense comigo, o que importa mais para Deus? Que você celebre ou não celebre uma data específica? Ou que seu coração esteja verdadeiramente rendido a Cristo todos os dias do ano? O que Deus valoriza mais? Sua capacidade de provar historicamente que 25 de dezembro é uma data pagã? Ou sua disposição em viver como Cristo viveu, amar como Cristo amou, servir como Cristo serviu? O profeta Oséias declarou: pois desejo misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Oséias 6:6. Deus não está impressionado com sua correção teológica se ela não vem acompanhada de um coração misericordioso. Ele não se alegra com seu conhecimento das Escrituras se esse conhecimento não produz amor, graça, compaixão e humildade. Aqui está a verdade que muitos não querem ouvir. Você pode estar completamente certo sobre as origens pagãs do Natal e completamente errado em seu coração. Você pode ter toda a razão em sua análise histórica e estar completamente fora da vontade de Deus em seu comportamento. Porque Deus não olha apenas para o que você sabe, Ele olha para quem você é. Não olha apenas para suas convicções, Ele olha para seu caráter. O apóstolo Paulo entendia isso profundamente. Por isso, ele escreveu em Romanos 14, 17 e 19, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Você percebe? O reino de Deus não é sobre datas, tradições ou debates teológicos. É sobre justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É sobre servir a Cristo de forma que agrade a Deus e edifique as pessoas. É sobre promover paz, não divisão. É sobre edificar, não destruir. É sobre aproximar, não afastar. Então, deixe-me fazer uma pergunta direta ao seu coração. O seu zelo pela verdade tem promovido paz ou gerado conflito? Sua defesa da pureza doutrinária tem edificado pessoas ou as tem afastado de Cristo? Suas convicções sobre o Natal têm aproximado sua família de Deus ou criado muros entre vocês? O quarto pecado terrível é o pecado da negligência espiritual disfarçada de discernimento. Há pessoas que passam tanto tempo discutindo se devem ou não celebrar o Natal que negligenciam completamente as responsabilidades reais do Evangelho. Estão tão preocupadas com árvores de Natal que esqueceram de dar fruto verdadeiro. Tão focadas em não comemorar uma data que deixaram de lado o mandamento de amar uns aos outros todos os dias. Jesus foi claro em Mateus 25, 35, 36. Pois tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui forasteiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Note que Jesus não disse: vocês descobriram as origens pagãs de todas as tradições. Não disse: vocês debateram incansavelmente nas redes sociais. Ele falou de ações concretas de amor, misericórdia e compaixão. Há viúvas solitárias nesta época que não precisam de um sermão sobre as origens do Natal. Elas precisam de companhia. Há crianças em orfanatos que não precisam que você as ensine sobre paganismo. Elas precisam sentir que são amadas. Há famílias passando necessidade que não precisam da sua análise histórica sobre festividades romanas. Elas precisam de alimento, de ajuda, de esperança.
E onde está você? Gastando horas debatendo online, julgando quem põe ou não põe árvore em casa, dividindo comunidades com suas convicções inquestionáveis. Enquanto isso, o mundo ao seu redor está morrendo de fome espiritual, emocional e até física. E você, com toda a sua correção doutrinária, passa ao largo como o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano. Tiago, o irmão de Jesus, escreveu palavras cortantes em Tiago 1:27. A religião pura e sem mácula diante de nosso Deus e Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Você quer saber o que é religião pura? Não é ter a doutrina perfeita, é cuidar dos necessitados e manter-se íntegro. É ação, não apenas informação. É vida, não apenas teoria. Há algo profundamente perturbador acontecendo em nosso meio. Estamos tão obcecados com questões secundárias que abandonamos as questões primárias. Tão preocupados com a forma que esquecemos o conteúdo. Tão focados no que não devemos fazer que paralisamos completamente e deixamos de fazer o que absolutamente devemos fazer. Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Agora me diga, como seu debate sobre o Natal está cumprindo esses 2 mandamentos? Suas discussões acaloradas estão demonstrando amor a Deus? Seus julgamentos severos estão mostrando amor ao próximo? Suas divisões estão edificando o corpo de Cristo? Preciso te levar a um lugar mais profundo nesta reflexão. Porque o que está acontecendo aqui não é apenas uma discussão sobre datas ou tradições. O que está em jogo é algo muito mais fundamental. É a própria natureza do Evangelho. É a essência da graça. É o coração da mensagem de Cristo. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele estava lidando com pessoas que queriam adicionar regras e requisitos à mensagem simples do Evangelho. Queriam que os gentios convertidos seguissem todas as tradições judaicas. E Paulo foi absolutamente incisivo. Ele escreveu em Gálatas 5:1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Você entende o que ele está dizendo? Cristo nos libertou para vivermos em liberdade, não para vivermos escravizados a listas intermináveis de regras sobre o que podemos ou não podemos fazer. Não para passarmos nossa vida inteira preocupados se cada tradição cultural tem ou não tem origens pagãs, mas para vivermos na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Isso significa que podemos fazer o que quisermos? Absolutamente não. Paulo continua em Gálatas 5:13. Vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. A liberdade cristã não é licença para pecar. É liberdade para amar. É liberdade para servir. É liberdade para viver guiado pelo Espírito, não preso por regulamentos humanos. Então, o que fazemos com o Natal? A resposta é surpreendentemente simples, mas requer maturidade espiritual. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente, como Paulo disse em Romanos 14. Se você celebra o nascimento de Cristo em 25 de dezembro com um coração puro, adorando genuinamente ao Salvador, você não está pecando. Se você escolhe não celebrar por convicção pessoal, também não está pecando. O pecado entra quando você julga e condena aquele que escolheu diferente de você. Pense em José, aquele patriarca do Antigo Testamento. Ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. Passou anos na prisão por uma acusação falsa. Sofreu injustiças inimagináveis. Mas quando finalmente chegou ao poder no Egito e seus irmãos estavam diante dele, completamente à sua mercê, o que ele fez? Vingou-se? Condenou? Julgou? Não.
Em Gênesis 50:20 ele disse: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José tinha perspectiva eterna. Ele enxergava além das ofensas imediatas. Via o propósito maior de Deus operando mesmo através das circunstâncias dolorosas. E quando você tem essa perspectiva, quando você vê as coisas do ponto de vista de Deus, questões menores perdem completamente sua importância. O que realmente importa neste Natal? Que você tenha ou não tenha uma árvore decorada, ou que você use esta época para refletir profundamente sobre o milagre da encarnação, sobre o Deus infinito que se fez bebê, sobre o Criador do universo que se humilhou a ponto de nascer numa manjedoura, sobre o Rei dos Reis que veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Filipenses 2:5-8 nos diz: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Este é o verdadeiro significado do Natal. Não está nas luzes, nas decorações ou nos presentes. Está na kenosis, no esvaziamento divino. Está em Deus descendo. Está no céu se curvando até tocar a terra. Está na glória eterna se vestindo de carne humana. E se você consegue celebrar isso, se consegue refletir sobre isso, se consegue adorar por causa disso, que diferença faz em que dia você escolhe fazer isso? Mas aqui está o problema. Muitos estão tão obcecados com as cascas que perderam completamente o fruto. Tão preocupados com as árvores que não conseguem ver a floresta. Tão focados em provar que têm razão que esqueceram completamente de viver em amor. E esse, meu amigo, esse é um pecado muito maior do que qualquer discussão sobre datas ou tradições. Lembra de quando Jesus curou um homem no sábado? Os fariseus ficaram indignados. Como ele ousava quebrar a tradição do sábado? E Jesus respondeu em Marcos 2:27. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Em outras palavras, as regras existem para servir as pessoas, não para escravizá-las. As tradições devem nos aproximar de Deus, não nos afastar dele. Se celebrar o Natal te aproxima de Cristo, se te faz refletir sobre sua graça, se te leva a adorá-lo mais profundamente, então celebre com gratidão. Mas se não celebrar te permite buscar a Deus de outras formas, se te libera para focar em outros aspectos da fé, então não celebre. Ambos os caminhos são legítimos quando vividos com integridade diante de Deus. O que não é legítimo é usar sua escolha como arma contra seu irmão, usar sua convicção como instrumento de divisão, transformar uma questão de liberdade cristã em um campo de batalha teológico, onde você precisa destruir todos que pensam diferente. Davi enfrentou Golias quando todos os outros soldados tremiam de medo. Ele não tinha a armadura completa, não tinha o treinamento militar adequado, não tinha a experiência dos guerreiros veteranos, mas tinha uma coisa que faltava a todos os outros: tinha fé absoluta em Deus. E quando foi para a batalha, disse em 1 Samuel 17:45, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe qual é a diferença? Davi não confiava em sua própria capacidade de estar certo. Não dependia de sua correção doutrinária ou de seu conhecimento superior. Ele confiava completamente em Deus. E é exatamente essa confiança que falta em muitos corações hoje. Porque quando você realmente confia em Deus, você não precisa provar que está certo o tempo todo. Não precisa destruir os outros para validar suas convicções.
Não precisa ganhar todo o debate para se sentir seguro em sua fé. Há uma história que Jesus contou que expõe perfeitamente o coração dessa questão toda. É a parábola do filho pródigo, mas quero que você olhe para ela de um ângulo diferente hoje. Todos conhecemos o filho mais novo que desperdiçou sua herança em vida dissoluta. Mas o filho mais velho é quem realmente nos interessa agora, porque ele representa perfeitamente a religiosidade sem graça, a correção sem amor, a obediência sem alegria. Lucas 15, 28, 30 narra: o filho mais velho ficou irado e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Você consegue sentir a amargura? Consegue perceber o ressentimento? Este homem fez tudo certo, seguiu todas as regras, manteve todas as tradições, nunca quebrou nenhum mandamento, mas seu coração estava completamente errado. Ele servia ao pai, mas não o amava. Obedecia às regras, mas não entendia a graça. Estava na casa do pai, mas longe do coração do pai. E não é exatamente isso que vemos hoje? Pessoas que conhecem todas as doutrinas, seguem todos os preceitos, debatem todas as questões teológicas, mas quando chega a hora de demonstrar graça, misericórdia e amor, elas não conseguem. Ficam bravas quando o pai perdoa. Indignam-se quando a graça é estendida. Ressentem-se quando a festa acontece. O pai responde ao filho mais velho com palavras que deveriam fazer cada um de nós refletir. Filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Lucas 15, 31, 32. Entenda o que o pai está dizendo. Há momentos para celebrar, há momentos para se alegrar. Há momentos para festejar, não porque tudo está perfeitamente correto em termos doutrinários, mas porque algo miraculoso aconteceu, porque o perdido foi achado, porque o morto voltou à vida, porque a graça triunfou sobre o julgamento. Se você não consegue se alegrar com aqueles que celebram o nascimento de Cristo, mesmo que de formas diferentes das suas, você está mais próximo do filho mais velho do que imagina. Está mais preocupado com regras do que com relacionamentos, mais focado em estar certo do que em amar bem, mais interessado em julgar do que em celebrar. O profeta Jeremias enfrentou uma geração que tinha todas as formas religiosas corretas, mas nenhuma substância espiritual real. Eles ofereciam sacrifícios, mas seus corações estavam longe de Deus. Mantinham tradições, mas não viviam em justiça. E Deus, através de Jeremias, clamou em Jeremias 7, 21, 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: acrescentem os holocaustos de vocês aos seus sacrifícios e comam a carne. Pois não foi a respeito de holocaustos e sacrifícios que falei a seus antepassados, nem lhes dei ordem a esse respeito quando os tirei do Egito. Mas ordenei o seguinte: ouçam a minha voz, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Deus não estava interessado em rituais vazios. Ele queria relacionamento real. Não queria cerimônias corretas, queria corações transformados. Não desejava debates teológicos, desejava obediência amorosa. E é exatamente isso que ele quer de você hoje. Você pode estar absolutamente correto em sua análise sobre o Natal. Pode ter razão sobre as origens, sobre as tradições, sobre tudo. Mas se essa correção não produz um coração mais amoroso, mais gracioso, mais parecido com Cristo, então você perdeu o ponto completamente. Porque o objetivo final da fé cristã não é estar certo, é ser transformado à imagem de Cristo. E como era Cristo?
Ele comia com pecadores, tocava leprosos, perdoava adúlteras, abraçava crianças, chorava com os que choravam, alegrava-se com os que se alegravam. Ele não ficava preso em debates intermináveis sobre tradições humanas. Ele focava no que realmente importava: